Coríntios 5:7 eu quero ler com vocês. É um versículo pequeno, mas ele é profundo porque quando você para pensar nele, né? Será que de verdade nós vivemos isso? Porque andamos por fé e não pelo que vemos? Basta vir um vento forte. A gente vai viver pelo quê? Pelo que nós estamos vendo. E acaba não sendo uma verdade essa palavra para nós. Às vezes, irmãos, começa a chuva. Vou ter que falar. Começa a chuva, 3 horas da tarde, está lá, aquela chuva. Aí a gente tem que sair para trabalhar, sabe, umas 19h30 mais ou menos. 3 horas da tarde a gente já está definindo, eu não vou. Olha. Por quê? Porque a gente viu o vento, a chuva, a tempestade, o alagamento. Aí a gente já define. À noite eu não saio. É assim? Fala Deus. Fala Deus. E você entende que esse versículo acaba não tendo valor para nós? Porque a palavra está dizendo porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos ser um povo mais cheio de fé. Assim como aquela mulher cananeia, que Jesus fala para ela: mulher, que grande fé você tem. E não pediu nem por ela, pediu pela filha. E às vezes a gente se pega nas circunstâncias. Então, hoje é uma palavra assim tão simples que você já ouviu várias vezes esse versículo aí, sim ou não? Já ouviu? E todos que eu vou ler aqui você vai falar: já sei. Mas nós precisamos ser praticantes da palavra, né? Então, a primeira coisa aí, porque andamos por fé e não pelo que vemos, e nós caminhamos por aquilo que vemos, sentimos e desprezamos aquilo que Deus está falando. Às vezes a gente se para com essas coisas do que a gente está vendo e aquilo define tudo. Então, tome cuidado com isso. E às vezes a gente também fica nesse sentimento, né? Que a gente já conhece o nosso coração, que é tão enganoso, não é assim? E a gente acaba não vivendo pela fé. Agora eu vou falar para vocês: se vocês tivessem dado um ponto final, eu não vou e não viesse, porque quem veio, viveu. Foi ou não foi? Não foi um momento especial para quem estava aqui? Amém. E às vezes a gente é roubado de viver coisas lindas que Deus preparou, porque a gente tem medo, porque a gente está andando pelo que a gente está vendo e a gente vai se perdendo. Então às vezes a gente deixa de viver milagres de Deus por não ter um posicionamento de fé, de atitude. É isso que Deus está falando nessa noite. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não vemos. Por isso nós precisamos cuidar da nossa fé. E aí como que nós cuidamos da fé, gente? Está escrito. Primeiro, ouvindo a palavra de Deus, que você está fazendo aqui hoje. Tá lá, vamos ver? Romanos 10:17, Isaac. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então não é à toa que você veio para ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui dando a liberdade para que o Espírito trabalhe dentro de nós, através da nossa atitude, de ouvir a palavra de Deus. E é nessa hora que o Espírito Santo aumenta a tua fé. É nessa hora que grandes coisas o Senhor faz dentro de nós que você nem imagina. Quem aqui já passou por situações difíceis? Mas você passou. E na hora que
nosso alimento? É o nosso alimento. Aí a gente pega os milagres de Jesus. A gente começa a ouvir tudo, as coisas. Você vai no Antigo Testamento, tudo apontando para Jesus. E o Novo Testamento, a gente vê se concluindo todas as coisas. E Jesus ali, andando no meio daquele povo, fazendo milagres, expulsando o demônio, libertando, curando. A gente leu aí essa passagem. A nossa salvação vem pela fé. Olha como é importante cuidar da nossa fé. E às vezes a gente acha que é melhor ficar em casa, dormindo, assistindo novela, que é pior. E aí a gente fica vendo aqueles jornal. A gente, lógico que a gente tem que ter um conhecimento do que está acontecendo, não é para nós orarmos. É por esse motivo que nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, mas não tem que ficar mergulhado nessas coisas, só nessas coisas. Meu Deus, a gente não vive. E a gente vê hoje muita notícia falsa também, a gente se consome. Não é assim, o nosso coração aperta. Mas a gente tem que se cuidar. A gente precisa poupar a nossa mente dessas coisas. Sabe? A gente precisa de mais paz. A gente precisa receber mais da paz de Deus. Os nossos pensamentos precisam acompanhar aquilo que está alinhado com o coração de Deus. Isso é fé, a gente saber, tá difícil aí, mas eu fiquei pensando de Sara. Já era idosa. Ela até riu quando o anjo visitou e falou que ela ia ficar grávida, né? Diz que o filho da promessa veio quando Abraão tinha 100 anos. Aí tem alguma coisa impossível para Deus? A gente sabe que não tem. E às vezes a gente vai, sabe? Nossa, é o vírus que está pegando todo mundo. Mas eu tenho fé que Deus ele me guarda. Quando chegar a hora, chegou, vai acontecer. E a gente fica, sabe, fermentando dentro de nós. A gente não dorme à noite. A gente fica ansioso. E você sabe que Jesus ele falou que a ansiedade é falta de fé. O próprio Jesus falou. Homens de pouca fé. A gente se preocupa com o que comer, vestir. E ele fala que a gente tem pouca fé. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a definir a nossa vida por a circunstância do momento. Então cuidado para você viver os milagres. Cuidado, você precisa romper, você precisa ter atitudes coniventes com a palavra de Deus. Então eu preciso estar no meu ouvido tinindo. Cuida do teu ouvido. Você precisa ouvir mais, porque quando você lê a palavra, lê alto, em voz alta, para você ouvir a palavra. E para não ser roubado, eu não sei vocês, mas quando eu estou só em pensamento, às vezes dá umas vaciladas. Agora, quando eu estou lendo, é diferente. Porque eu estou lendo e estou ouvindo. E nós precisamos ouvir mais. Cuidado também de você ligar lá na rede aí do monte de profeta aí, cheio de heresias, né? Então, cuidado também onde você põe teu ouvido. O que você está ouvindo, que fonte é essa? Por isso, cuidado com o que você está ouvindo, o que você está colocando, onde você está colocando os seus ouvidos, pessoas maldizentes. A pior coisa que tem é você andar com pessoas que não param de falar mal das coisas, tudo reclama, é um peso, não tem motivo de alegria, não sabe agradecer, que eu falei, glorificar a Deus. E nós precisamos ser mais esses que vai glorificar o Senhor. Então, cuida do seu ouvido, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, assim diz o Senhor Jesus. Conheço elas e elas me seguem. Que os nossos ouvidos sejam para Ele, para ouvir a voz do nosso bom pastor. Amém? A segunda coisa, a primeira então é ouvir a palavra de Deus. Você vai estar alimentando a tua fé, cuidando da tua fé. A segunda coisa é acreditar na palavra de Deus. A gente pode ouvir e não acreditar. E aí você pega as histórias, tudo o que aconteceu. A palavra de Deus, quem fez o discipulado, já aprendeu sobre isso, que ela se cumpre. Quantas profecias já se cumpriu? A Bíblia não erra. O nosso Deus é imutável. Então eu preciso começar a acreditar naquilo que sai da boca de Deus.
trouxe caderninho, vai anotando aí. Olha lá. Deus, você também já ouviu essa várias vezes. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Você conhece o Deus que você serve. Ele não fica falando que sim e depois é não. Ele fala é sim, é não, é não. Ele não tem duas palavras. Se ele falou, vai se cumprir. As promessas de Deus vai se cumprir. Assim como cada uma delas aqui na Bíblia se cumpriu e tem se cumprido. Nós temos vivido o cumprimento de promessas. Então creia. Isso tudo é uma obra do Espírito. Porque tem pessoas que não creem. A gente vai vivendo, sabe, as coisas e a gente vai aumentando a nossa fé. A gente vai vendo Deus trabalhar. Quando Deus fala, não tem confusão. Tem pessoas que confundem a voz do Senhor. Não sabem ouvir. Quando Deus fala, não tem confusão. A voz do Senhor traz paz. É uma palavra rema, uma palavra que dá norte para a tua vida. É uma palavra que traz luz para você. Agora tem pessoas que falam assim, aí Deus falou. Mentira do diabo. Tem coisa que ele não vai falar. E como que eu sei disso? Olha a palavra, por isso você tem que estudar a palavra. Ele não vai falar nada que vai contra aquilo que já está escrito. Tem pessoas que largam o ministério, chamado, e falam, Deus falou para largar. Quantas pessoas, e aonde está escrito? Que é para você tirar a mão do arado? Que é para você enterrar os seus talentos? Me fala, me prova. Falo, gente, uma vez que Deus ungiu, uma vez que Deus já te chamou, não volte para trás, não tire a tua mão do arado. E é triste de ver pessoas talentosas. E o pior, pessoas talentosas que não usam para servir ao Senhor os dons que Ele deu, mas usa para o mundo. Isso que é pior. E Deus nos dá, nos equipa, Deus nos aperfeiçoa, nos capacita. Para que será? Para quê? Se não é para ser para a glória dEle. Para que Deus nos dá sabedoria, gente? Se não é para glorificar o nome dEle. Para que Ele nos restaura se não é para ser um louvor a Ele? Para que Deus nos cura se não é para glorificar o nome dEle? E as pessoas se perdem nisso, não acreditam nas promessas e vão largando tudo e ficam inventando história. Cuidado. Às vezes você não quer ler a palavra, então se aconselhe com quem sabe a palavra, pelo menos, né, antes de tomar decisões, antes de tomar atitudes. E a terceira coisa, que tudo bem, eu ouço a palavra, eu creio na palavra, mas eu tenho que praticar a palavra. Está lá, em Tiago 1:22. Olha, já está aí. Sejam praticantes da palavra e não somente, não somente ouvintes. Eu não posso somente ouvir, mas eu tenho que praticar, enganando a vós mesmos, porque quem não pratica se engana. Então a gente precisa isso aí, atitudes de fé. Olha as atitudes de fé. Precisamos usar a palavra. Precisamos pôr em prática a palavra. Ter atitudes através da palavra de Deus. Aí eu fico pensando, né? Eu lembrei de Josué. Se Josué tivesse medo, né? Talvez ele estava com medo, mas o próprio Deus falava para ele assim, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E Josué ia e desbravava, né? Como que fala? Era um desbravador. Ia para frente, ia, lutava. Ele ia fazendo, porque ele cria. Às vezes a gente tem medo e a gente se paralisa por causa do medo. E a gente não pode, a gente pode ter o medo, mas a gente tem que partir para cima. Tem que praticar. A gente precisa romper, né? Romper em fé. É isso. Nós precisamos ter essas atitudes. O médico fala, vai morrer. Você fala, é mesmo? Vou orar, meu Deus. Quantas
gastado todo o dinheiro dela, se ela não tivesse tocado na hora de Jesus, se ela não tivesse tido essa atitude, pensa nisso. E se Abraão não tivesse saído da casa dele, da parentela dele, da terra dele, e Deus apareceu e falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ia, e ele saiu e foi. Vai ser pai de nações. Imagina. Quando Deus me deu a visão, eu não sabia nem o que era oração, não sabia nem o que era ser intercessora. E Deus mostrou na minha sala com as irmãzinhas de mão dada. Eu falei: glória a Deus, bora. Aí cheguei na academia, comecei a convidar: vamos lá em casa, vamos fazer uma oração, vamos. Eu falei: Deus, o Senhor me mostrou eu orando, mas não sei orar. O que eu falo? O que eu faço? Eu fiz o que a visão mostrou, dei a mão, abri minha boca e Deus encheu. E ali começou assim as orações, e eu fui crescendo na graça do conhecimento, fui buscando. Aí fui para uma igreja, fui para outra igreja, aprendi aqui, aprendi ali. Deus já, a gente nem imagina, né, os planos, os projetos de Deus. Às vezes a gente acha tão, chamar alguém para orar. Você não sabe o que pode virar isso tudo. A gente é muito pequenininho, os pensamentos tão... E olha lá, se eu tivesse falado: eu vou orar, nada, nem eu sei orar. Se eu tivesse medo, eu tinha medo, mas eu era ousada, sempre fui ousada. Falei: se Deus é comigo, se Deus mostrou, então eu vou. E ia. E é assim que a gente vai rompendo as coisas e vivendo os milagres, porque para mim isso aqui é um milagre. Tudo na nossa vida é milagre. Se a gente consegue romper, dar o primeiro passo, se Deus falou, Deus mostrou. E eu sempre fui assim: Deus me mostra claramente. E Deus me dá sonhos claros. E a gente precisa disso. Conversa com Ele sabe da nossa limitação. Ele tem uma linguagem para cada um de nós. É um sonho, sabe? Eu tenho umas irmãs que chegam com sonhos sem pé, sem cabeça, a gente não entende nada. Eu falo: Jesus, misericórdia, que sonho é esse? Uma doideira de sonho, um reboliço de sonho. Eu falo: Deus, começa a dar sonho mais claro para esse povo. Mas, né? E a gente entende isso também para o Senhor, a gente tem um entendimento, um discernimento. Aí Deus vai mostrando, sabe? Cada passo. E você fala: tudo em cima da palavra, irmãos. Deus dá sonhos que tem na palavra. Tudo tem interpretação bíblica. Não é nada interpretação da nossa mente frutífera. É da palavra de Deus. E Deus dá esse discernimento. Então você tem que se lembrar de ouvir, de acreditar e de praticar. Glória a Deus. Será que você pode dizer aí: todo problema tem solução? Mas você crê nisso mesmo? Amém. Oh, glória. Amém. Todo problema tem solução diante de Deus. Glória a Deus por isso. E eu quero ler com vocês aí Hebreus 11:6. Esse é um versículo que eu amo e que eu acho que todos nós devíamos escrever, deixar ele bem estampado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar ao Senhor? Nós precisamos ter essa fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Irmão, você sabe que tem pessoas que nem acreditam que Deus existe? E tem pessoas que ainda oram e parece que está olhando para a parede, que é um Deus morto, que não existe, que não ouve, não responde, não fala. Mas nós precisamos se aproximar dele crendo que Ele existe e que recompensa. Ele recompensa os que o buscam. Irmãos, quem aqui já saiu de mão abanando, entrou na presença de Deus e saiu de mão abanando? Ninguém. Irmãos, se você entrar fraco, você sai forte. Quantas vezes eu entrei por essa porta aqui, ó, que vocês nem imaginam o que eu estava carregando de dores. E eu falei: está amarrado em nome de Jesus.
não me rouba não na presença do Senhor. Eu vou para a igreja, vou adorar o Senhor, fui curado em meus louvores, pregando a palavra, e eu subo aqui nesse altar, começo a abrir a minha boca e pregar, acabou a dor. Todos nós já passamos por isso. Quantas pessoas já entrou e falou, eu saí, entrei com dor e saí sem dor. Aí às vezes a gente fica em casa sofrendo, podia vir de ser curado. E às vezes a gente fica tão pesado, chora. As irmãs às vezes angustiada, está sofrendo uma dor terrível. Porque a gente sofre com tudo, mulher é assim, né? Faz um drama. Aí fala assim, vai para a igreja? Vem para a igreja. Aí a pessoa sai sorrindo. Vem, mas sai sorrindo. Glória a Deus por isso, mas a gente precisa disso, de um do outro. Aleluia. Então creia que Deus ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Glória a Deus, a gente precisa, em oração, pedir para o Senhor alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Né? Às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra. E aí é onde a gente sofre, a gente não consegue entender. Então nós precisamos ser alinhados. E a oração faz isso, a oração tem esse poder de nos alinhar. Então eu não vou querer aquilo que Deus não quer, que não deseja para mim. Então Deus vai mudando os nossos planos. Quando não está alinhado com um dele, Ele vai tirando esse desejo. As coisas que a gente ama tanto, que às vezes é pura vaidade, Deus trabalha nisso e vai tirando. Então é isso, a gente tem que estar sensível a Ele, né? É um fluir que não pesa. Quando a gente vai contra aquilo que Deus tem para nós, começa a pesar, fica difícil. E a melhor coisa que tem é viver no centro da vontade de Deus. E para encerrar, eu escrevi um versículo aqui que diz assim, ó, é 1 João, eu não coloquei para você, 1 João 5, o versículo 4 e 5, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? O que vai vencer o mundo, as coisas desse mundo, é a nossa fé. Então se põe de pé, glória a Deus por essa palavra. Simples, mas eu creio que se você guardou ela e começar a praticar, você vai começar a viver milagres. Amém?